2, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um menino. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, nesse momento em que ela será explicada, ó Pai, exposta, ó Deus, serão feitas aplicações, ó Deus, que a Tua palavra, ela fale ao coração do Teu povo. Mas, ó Deus, nós não ousamos fazer isso em sabedoria humana. É por isso, ó Pai, que nós Te rogamos neste momento, pela direção poderosa do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, que Ele conduza-nos neste momento. Que seja Ele mesmo a entregar a Tua palavra, Senhor, aos corações de cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes. Ó Deus, que a Tua palavra fale a eles, que ela invada seus corações e lance luz, ó Pai, alcançando os cantos mais escuros, mais profundos, para que de lá, ó Deus, floresça a vida de Cristo neles. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há um velho provérbio que diz assim, prestem atenção: por falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, perdeu-se o reino. Veja, queridos, tudo isso, um reino inteiro, por causa de um único prego numa ferradura de um cavalo. Perdido, completamente perdido. O que nos faz pensar que coisas pequenas causam perdas grandes, enormes. Ou então coisas pequenas, o inverso é verdadeiro, coisas pequenas também causam conquistas enormes. Veja, queridos, as maiores portas da história, elas giram nas menores dobradiças. Veja, os acontecimentos que mudam o destino das nações, das vidas das pessoas, eles muitas vezes dependem de coisas tão pequenas, pequenininhas, tão escondidas, veja, tão fáceis de ser ignoradas, que ninguém repara nelas no momento em que elas acontecem. Pode ser um prego numa ferradura.
pode ser uma carta que se atrasou, pode ser um homem que virou à esquerda, ao invés de virar à direita. E por conta destas coisas, o mundo nunca mais seria o mesmo. Veja, as maiores portas da história giram nas menores dobradiças. E muitas vezes esse é o nosso erro. Nós chamamos isso de acaso. Nós atribuímos isso ao acaso. Mas veja, a Bíblia nos ensina algo muito mais profundo do que o acaso. Aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber num determinado momento, aquilo que aos nossos olhos parece apenas uma dobradiça insignificante, aos olhos de Deus é o eixo cuidadosamente colocado da sua providência. Veja, em Êxodo capítulo 2, o nosso texto desta manhã, a dobradiça sobre a qual gira a salvação de um povo inteiro, e no fim das contas a própria salvação do mundo, é aqui no nosso texto um cestinho de junco, boiando no rio da morte. Veja, antes de nós chegarmos a este cestinho de junco, é preciso que a gente sinta aqui, queridos, o peso das águas. Nós precisamos lembrar de onde nós paramos no domingo passado. No final do capítulo 1, nós vimos palavras escuras. O capítulo 1 ele termina no escuro. Faraó, veja, vocês vão se lembrar, Faraó ele tentou de tudo. Ele tentou a escravidão pesada, exigente, cruel. Lembram de Pereque? Ele instruiu as parteiras a matar os meninos no parto. E isso não funcionou. Não funcionou porque nós vimos no verso 17 do capítulo 1 que as parteiras temeram a Deus. E isso foi determinante. Então aquele tirano, Faraó, ele emitiu o seu último e mais terrível decreto. Ele disse no verso 22, todo filho que nascer aos hebreus, lançá-lo-eis no rio. É por isso que nós estamos aqui chamando de o rio da morte. E queridos, o Nilo, que os egípcios adoravam como Deus e como fonte de vida, ele realmente foi transformado num túmulo de bebês. Uma imagem terrível, uma escuridão terrível que foi a forma como nós vimos terminar o capítulo 1. Então imaginem as mães de Israel naqueles dias. Imagine o choro abafado no escuro. Imaginem a pergunta sobre o coração de todos aqueles, não apenas as mães, mas também os pais, os irmãozinhos, que sofriam naquele momento, e dizendo, onde está Deus? Onde está Deus? Meus irmãos, esta é a pergunta mais antiga e mais humana de todas. De fato, diante de momentos de perdas terríveis, perdas assombrosas, diante daquilo que parece ser terrivelmente esmagador para as nossas vidas, será natural nós dizermos, onde está Deus? Veja, onde estava Deus quando veio aquele diagnóstico que parece mais uma sentença de morte? Onde estava Deus quando o casamento ruiu? Onde estava Deus quando o emprego, que era a segurança, o sustento da minha família em aspectos humanos, se perdeu? Onde estava Deus quando o caixão daquela pessoa que amo tanto desceu à sepultura e lançou-se sobre ele tanta terra? Onde estava Deus? Onde estava Deus naquela noite que eu não consigo esquecer, de tão esmagador e terrível? Veja, queridos, mais cedo ou mais tarde, todos nós, todos, fazemos essa pergunta. E a resposta de Êxodo 2 para essa pergunta, ela é gloriosa. Deus estava trabalhando.
Veja, não com trovões, não com exércitos, mas no silêncio, tecendo no escuro a salvação do seu povo, tirando um libertador das próprias águas da morte. Deus estava trabalhando, e eu quero que vocês se lembrem, queridos, o livro do Êxodo não é, em primeiro lugar, sobre Moisés, nem sobre Israel, nem sobre o Egito e a sua maldade. É sobre Deus. É precisamente por isso que o subtítulo desta série nossa, que nós estamos apenas no começo da jornada dela, é Salvos pela Glória de Deus. Um Deus que trabalha. Meus irmãos, nós estamos aqui vendo Israel apenas como uma tela sobre a qual Deus pinta o retrato da sua própria glória, onde Ele docemente e sem muitos arroubos, é fato que isso acontece em um momento ou outro deste livro, mas na maior parte do tempo com silêncio e trabalho, Deus exibe-nos a sua glória. E é sobre isso que nós estaremos meditando nesta manhã, vendo aquele que foi tirado das águas, que foi tirado para tirar. É sobre isso que nós estaremos meditando nesta manhã. E nós veremos esse texto caminhando nele em 4 movimentos. O primeiro, versículos 1 e 2, a fé que não teme o rei. Versículos 3 a 4, a arca no rio, ou a coragem de entregar nas mãos de Deus. Versículos 5 a 9, a providência que governa cada detalhe. E finalmente, no verso 10, o menino tirado para tirar. É sobre isso que nós estaremos meditando nesta manhã. E tudo isso nos levará, queridos, como todo o rio leva ao mar, até a cruz, até o túmulo vazio de Cristo e Ele gloriosamente ressurreto. Aquele que, de fato, foi tirado para nos tirar. Vejamos, em primeiro lugar, os versículos 1 e 2. O texto diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu durante 3 meses. A fé que não teme o rei. Esse é o primeiro movimento que nós vemos nesse texto. Agora repare como o texto começa. Ele começa, meus irmãos, sem pressa. E quase sem nomes aqui. Um homem da casa de Levi, uma descendente de Levi, diz o texto. Ou seja, há uma tribo sendo mencionada, mas apenas mais tarde, lá em Êxodo capítulo 6, no verso 20, nós saberemos que se trata aqui de Arão e Joquebede. Ou seja, o texto está muito mais focado neste momento em dizer de qual tribo eles vêm. Tribo de Levi. E por quê? Porque o texto ele começa falando não dos nomes dos pais de Moisés, mas falando da tribo. Porque, queridos, a tribo de Levi é de onde virá o sacerdócio para o povo de Israel. Veja, antes de haver sacerdotes em Israel, Deus já estava trabalhando. Deus já estava preparando aqui no berço um mediador, alguém que ficaria entre Deus e o povo. E isso definitivamente não é sobre acaso. Porque nem mesmo a tribo em que esse menino nasce está aqui sendo descuidada. Pelo contrário, em cada pequeno detalhe, nós vemos o Senhor Deus trabalhando. Algumas pessoas costumam dizer que o diabo mora nos detalhes. Isso é uma terrível, uma enorme mentira. Porque quem é dos detalhes é o nosso Deus. A maneira como o Espírito registra isso aqui
é para que a gente perceba os detalhes. E neles a gente entenda que Deus está trabalhando. O texto diz ainda, vendo que era formoso, escondeu. A palavra hebraica aqui é tov, bom. É a mesma palavra que ecoa lá em Gênesis, lá no princípio, quando o texto diz que viu Deus que tudo que havia feito era bom, tov. Joquebede, ela olha para o seu bebê e ela enxerga mais do que um rostinho bonito, queridos. Tov aqui e formoso aqui é muito mais do que simplesmente um rostinho bonito. Ela enxerga pela fé que aquele menino é bom aos olhos de Deus, que ele é marcado para algo que ela ainda não compreende, mas que ela sabe que é marcado pela glória do nosso Deus. O Novo Testamento abre-se como uma janela para nos interpretar e nos fazer entender esse texto. Hebreus capítulo 11, verso 23, interpreta este versículo dizendo o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. A fé que não teme o rei é o que o Espírito coloca-nos diante dos nossos olhos, dos nossos corações, nesses primeiros versículos. Eles não temeram o decreto do rei. Meus irmãos, aqui estão Arão, Joquebede, e o que eles fizeram. E no vocabulário dos nossos dias, talvez de alguns séculos atrás, poucos atrás, nós podemos dizer que nós temos aqui um ato de desobediência civil. Os estatistas, eles tremem. Os progressistas amantes do Estado que gostam de usá-lo hoje, porque antes já foram anarquistas também, já não gostavam do Estado porque o Estado antes batia neles. Agora que o Estado pode ser usado por eles para bater nos outros, o Estado é coisa linda. E está aqui, meus irmãos, um momento bíblico contundente de desobediência civil. Este casal que não teme ao rei, porque teme ao Senhor, eles olharam para a lei do rei mais poderoso da terra, que ordenava a morte do filho, e eles disseram com os seus atos: não vamos obedecer, não. Agora, note a raiz dessa coragem. Veja, eles não fizeram isso por teimosia, eles não fizeram isso por ideologia política, foi fé. Meus irmãos, e a fé sempre reordena os nossos medos. A fé sempre realinha os nossos corações para pensarmos e reagirmos e fazermos as coisas não segundo as nossas intuições, as nossas bobices de pensamento, mas segundo a fé, segundo o temor do Senhor. Então é assim que eles desobedecem ao rei. É assim que os seus medos, era lógico que havia todo motivo do mundo para temer esse tirano aqui. Como nós também temos motivos para temer os tiranos de hoje. Quem é que gostaria de receber a Polícia Federal em sua casa às 5 horas da manhã? Algum maluco sem cabelos querer colocar a tornozeleira eletrônica em você? Ninguém quer, isso gera medo. Mas a fé reordena os nossos medos. E aqui nós tocamos numa das verdades mais práticas de toda a Escritura, queridos. O temor de Deus é o único temor que expulsa todos os outros temores. Provérbios 29, 25 diz que o receio do homem armará laços na sua vida. Veja, meus irmãos, é fato que até Faraó tinha medo aqui.
Nós vimos nos versos 9 e 10 que ele tinha medo que os hebreus se multiplicassem a ponto de virar um grande problema nacional, de virar, por exemplo, um terrível aliado dos seus inimigos. Todo mundo teme alguma coisa. Você teme alguma coisa exatamente aqui, agora, neste momento. Talvez você tema perder o seu emprego. Talvez você tema perder a sua saúde de uma maneira grave. Talvez você tema perder a aprovação dos outros, perder o controle da sua vida. A questão não é se você teme. A questão é a quem você teme. E os pais de Moisés, eles nos provam que quando o temor de Deus ocupa o trono do nosso coração, todos os outros medos, eles têm que se ajoelhar diante de Deus. Não foi por menos que o C.S. Lewis, ele disse o seguinte, prestem atenção: a coragem não é apenas uma virtude entre outras, é a forma que toda virtude assume no instante da prova, do teste. Veja, a fé de Joquebede é admirável. Não porque ela não tenha sentido medo, porque ela sentiu. Qual mãe não sentiria? Imagine a aflição no coração de uma mãe que taca seu filho num cesto de junco e deixa o rio levar. Ela teve medo, mas porque o amor a Deus pesou mais na balança do que o terror diante de Faraó, nós vemos aqui a fé que não teme o rei. Meus irmãos, nós precisamos examinar os nossos medos com honestidade. Nós precisamos examinar a relação dos nossos medos com a nossa fé, com a nossa coragem, com honestidade. Pergunte-se: o que eu temo perder a ponto de estar disposto a desobedecer a Deus para não perdê-lo? Eu tenho dito a vocês, e eu creio firmemente nisso, que vai sobrar muito menos do que 30% das pessoas nas igrejas do Brasil, se a perseguição aqui ela mudar de tom e natureza. Se for algo parecido com a da China, algo parecido como dos países como, por exemplo, Cuba. Se nós tivermos um Boko Haram aqui também, as pessoas vão se esconder. Principalmente aqueles que estão na igreja por causa de status, de conforto, de luxo. E esses serão os primeiros a sumirem do mapa. Esconderem suas casas, negarem a sua fé. Veja, aquilo que você mais teme perder, revela quem é o seu verdadeiro Deus. E a fé não promete, queridos, uma vida sem medo. Ela coloca o temor de Deus acima dos outros temores. Então, de maneira prática, nesta, digamos, disposição do coração de fazer um exame honesto, eu quero sugerir que você faça o seguinte: nomeie seus medos diante de Deus, em oração. Fale especificamente quais são os medos que governam suas decisões hoje. Peça ajuda ao Senhor. Combata esse medo com uma verdade maior. Decore e repita uma promessa que afirme o domínio de Deus sobre aquilo que você teme. Por exemplo, use textos como Salmo 27, Mateus 10, 28, Romanos 8, 31. Decore-os, memorize-os. Faça-os entrar em seu coração, faça-os entrar em seus pensamentos e ocupar lugar nos seus pensamentos. Pratique um pequeno ato de obediência corajosa essa semana. Por exemplo, faça uma conversa difícil. Confronte alguém que precisa ser confrontado com a verdade. Diga a alguém, especialmente a alguém que você ama, o quanto ela está em desconformidade com a lei do Senhor.
diga uma verdade em amor a alguém, um não firme a algo errado, lembrando que você responde primeiro a Deus por todos esses atos. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo movimento do nosso texto, nos versículos 3 e 4, olha o que ele diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino postou-se de longe para ver o que lhe haveria de acontecer. Depois da fé que não teme o rei, meus irmãos, nós vemos aqui uma arca no rio, o que significa uma entrega nas mãos de Deus por parte destes que têm fé. Veja, o que uma mãe está fazendo aqui? O texto diz que ela esperou por 3 meses. A ideia aqui é a de que o choro, até então fraquinho, era mais fácil de ser escondido. Agora Joquebede sabe que o bebê está mais poderoso, com o peitinho mais forte. O choro agora é mais forte, é mais difícil de ser escondido. Muito mais difícil de se esconder o bebê agora. Então aqui nós vemos, queridos, uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia. E é muito fácil nós passarmos por estas expressões passando batido, sem alcançar as profundidades destas expressões. O texto diz: tomou um cesto. A palavra hebraica aqui é tevá. E você sabe onde mais esta palavra aparece em toda a Bíblia? Veja, em um único outro lugar. Gênesis 6-8. Onde ela é traduzida vez por vez como arca. A arca de Noé. E não é coincidência, meus irmãos, mais uma vez, é Deus trabalhando. E o Espírito Santo tecendo em detalhes o texto sagrado. Veja, Moisés, ao escrever, ele faz questão de que nós vejamos a conexão entre Tevá aqui e Tevá em Gênesis 6-8. Assim como Deus salvou Noé e sua família por meio da arca, sobre as águas do juízo, agora Deus vai salvar o libertador do seu povo por meio de uma pequena arca sobre o rio da morte. Meus irmãos, até o material é o mesmo: betume e piche, para selar esta pequena arca, como foi selada a outra maior. O mesmo revestimento da arca de Noé, lá em Gênesis 6, verso 14. Olha, é como se Deus dissesse aqui: ah, queridos, eu já fiz isso antes. Eu já fiz antes. E eu sou muito bom em resgatar gente que está dentro de barquinhos. Gente que está dentro de barquinhos e estão sobre rios da morte, águas da morte. E aqui nós vemos se descortinar um padrão que atravessa toda a Escritura. Uma verdade gloriosa, uma verdade que combina, como eu disse, com o subtítulo desta série: salvos pela glória de Deus. E essa verdade, meus irmãos, é a de que Deus salva o seu povo através das águas do juízo e não desviando-as. É através, e não tirando-as, e não removendo-as. É por não entender esta verdade que nós temos tanta dificuldade de lidar com o sofrimento. Nós temos tanto desejo triunfalista de querer que o Senhor remova a montanha, ao invés de subi-la conosco. Veja, a arca de Noé, o cesto de Moisés, a passagem pelo Mar Vermelho.
Sempre a salvação vindo por meio do juízo e não ao redor dele. Reparem ainda na fé dessa mãe aqui. Ela faz tudo o que ela pode. Ela é diligente. Ela não é preguiçosa, ela não é omissa. Veja, ela calafeta o cesto. Ela escolhe o lugar. Ela põe o menino entre os juncos, onde a correnteza não o arrasta e onde ele pode ser mais facilmente visto e ser achado. Isso nos lembra da responsabilidade humana, isso nos lembra que Deus ordena ações dos seus a serem praticadas. Isso é um privilégio imenso, nós podermos agir e agir das melhores maneiras em meio ao que Deus está fazendo. E então esta mulher faz a coisa mais difícil do mundo. Ela tira as mãos. E queridos, há um tipo de fé que apenas age. E há um tipo de fé mais profundo que age e depois entrega. E é isso que o texto está falando, que Joquebede fez. Joquebede não atira o filho ao acaso. Ela o coloca na arca de Deus e confia o resultado ao Senhor. E esse é um retrato, uma imagem perfeita de como nós, como pais, como mães, devemos confiar ao Senhor a salvação dos nossos filhos. De nossos corações muitas vezes estarem desesperados por isso. E entendermos que simplesmente em muitos momentos precisamos tirar as nossas mãos. Porque confiamos no Senhor. Veja, queridos, a irmã do menino aparece agora. A irmã do menino postou-se de longe para ver o que lhe haveria de acontecer. Essa é Miriam. Uma menina entre 6 e 12 anos, nós não temos como fixar aqui exatamente qual era a idade de Miriam neste ponto do texto, mas é mais uma imagem de fé. É a imagem da fé que espera. Enquanto a de Joquebede é a imagem da fé que age, mas que também entrega, a de Miriam é a de uma pessoa que espera. Mas não uma fé de braços cruzados, mas uma fé de olhos atentos e coração esperançoso, observando para ver o que o Deus fiel iria fazer. Veja, o que vale para os filhos vale para tudo que nós amamos aqui. Chega um momento em que a fé ela precisa abrir as mãos. Que cesto você precisa colocar no rio hoje? Que resultado? Uma doença? A doença da sua esposa, a doença de um filho, a doença de um pai, de uma mãe, um filho rebelde, uma decisão difícil, um medo do futuro. Será que eu vou conseguir trabalhar, realizar, sustentar? Queridos, você precisa, enfim, tirar das suas mãos apertadas e depositar nas mãos de Deus. Como Joquebede, ela calafetou o cesto. Nós precisamos fazer a nossa parte com diligência, com prudência. Mas em seguida, nós precisamos entregar conscientemente o resultado das coisas que esperamos ao Senhor. Dando-lhe um nome. Senhor, isto é teu, e eu o coloco na tua arca. E por fim, postarmos-nos longe, observando como Miriam, e trocarmos a ansiedade que vigia com o coração apertado, pela esperança que observa com confiança. Dizendo, Senhor, eu creio, Senhor, eu confio. E nos voltarmos à oração sempre que o medo retornar.
É isso que Paulo nos ensina em Filipenses 4, versos 6 a 7. E este é o nosso segundo ponto. Nós vimos a fé que não teme o rei, mas vimos também a arca no rio. Uma pessoa de fé entregando nas mãos de Deus. E agora nos versículos de 5 a 9, nós vemos que a providência do Senhor, ela governa cada detalhe. O Deus que trabalha. Veja comigo, nós precisamos prestar muita atenção, porque o que vem aqui parece ser uma sucessão de acasos felizes, mas é extremamente o oposto. Olha o que diz o texto: descendo a filha de Faraó para se banhar no rio, e passeando as suas criadas pela beira do rio, viu ela o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que o tomou. E abrindo-o, viu o menino chorando, teve dó dele e disse: este é um dos meninos dos hebreus. Então disse a irmã do menino à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das amas das hebreias para que crie este menino? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te pagarei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Queridos, de todas as pessoas do Egito, quem desce o rio naquela hora e vê aquele cestinho? A filha de Faraó. Queridos, a única mulher em todo o Egito que tinha ao mesmo tempo a compaixão necessária, a compaixão para querer salvar um bebê hebreu e o poder político para fazer isso impunemente. Isso não é acaso, isso é providência. Veja, meus irmãos, debaixo do nariz do próprio pai, que decretara aquela morte, haja filha de Faraó. Acaso? Não. Providência. A própria casa que decretou a morte se torna um instrumento de vida. Meus irmãos, esta é a santa ironia de Deus. Esta é a maneira incrível como o Deus poderoso, silenciosamente, Ele faz os seus trabalhos. Ele está tecendo a história do seu cuidado e da sua salvação ao seu povo. Que Deus incrível! E o texto diz: abrindo, viu o menino chorando e teve dó dele. Meus irmãos, ela sabe na hora o que está vendo. Este é um dos meninos dos hebreus, ela diz. E mesmo assim, ela se compadece. Aqui nós temos um belíssimo retrato do que a teologia reformada chama de graça comum. A bondade de Deus que Ele derrama até sobre quem não o conhece, refreando o mal e despertando compaixão no coração até de uma egípcia pagã. Sabe a parábola do bom samaritano? Essa é a história da boa egípcia e de como Deus age sobre todos os corações. Graças a Deus, meus irmãos, que as pessoas não são tão más quanto poderiam ser. Talvez Faraó fosse, mas a filha dele não é. Veja, e então aqui no momento perfeito entra de novo a pequena Miriam. E a imagem da cena é linda. Imagine a cena: uma menininha hebreia, filha de escravos, aproximando-se de uma princesa do Egito e ousadamente dirigindo-lhe a palavra. E ela faz isso de fato com ousadia. Olha o que ela diz: queres que eu vá chamar uma ama entre as hebreias? Que coragem, meus irmãos! É a fé que alinha os medos, é a fé que põe tudo no lugar, que faz com que todos os outros medos dobrem seus joelhos. Que presença de espírito dessa menina aqui!
E a princesa responde uma só palavra: vai. E cada elo da corrente está segura no lugar aqui. Veja, guarde o melhor agora para o verso 9. Porque aqui a ironia da graça, ela atinge o seu auge. O texto quase ri, e quase nos faz rir de alegria aqui com o verso 9. Porque a filha de Faraó diz à mãe de Moisés, sem saber que é a mãe de Moisés, veja o que diz: leva este menino e cria-mo, eu te pagarei o teu salário. Meus irmãos, você entende o que está acontecendo? A mãe que teve que abrir mão do filho recebe o filho de volta, protegido, legalizado e com o salário pago pelo tesouro, pelo governo de Faraó. O dinheiro do Egito vai sustentar a criação do libertador de Israel. Gênesis 50, 20 nos fala sobre isso. O texto diz: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Meus irmãos, esta é, sem dúvida nenhuma, aqui a expressão mais forte da nossa mensagem. É o coração da nossa mensagem. E esta doutrina, ela tem nome: providência. Veja, o breve catecismo de Westminster, ele define com uma beleza que faz com que nós precisemos decorar isso aqui. Na pergunta 11, ele responde dizendo: as obras de providência de Deus são a sua santíssima, sapientíssima e poderosíssima conservação e governo de todas as suas criaturas e de todas as suas ações. Todas as criaturas, todas as suas ações, absolutamente nada de fora. Nem a hora do banho de uma princesa, nem um choro de um bebê no momento exato, nem a ideia que brota na cabeça de uma menininha hebreia, nem o salário pago pela tesouraria errada. Deus governa, queridos, os menores detalhes. E o governo acontece para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Absolutamente tudo, tudo. E no meio da história, aqui no calor do sofrimento, é lógico que elas não conseguiam ler o que Deus estava escrevendo. Assim como também temos dificuldade de fazer em meio às nossas histórias especialmente de dor, de lutas, de dificuldades. Veja, naquela manhã em que colocou o cesto no rio, Joquebede não conseguia ler o que Deus estava escrevendo. Ela só agia, confiava, ela só sofria. Nós, meus irmãos, lendo de trás para frente, lemos uma palavra só: salvação. É por isso que o John Flavel, o velho puritano, ele dizia: olha, a providência é como o alfabeto hebraico, é como a escrita hebraica, você lê de trás para frente e então você entende. O William Plummer, ele diz: olha, nada na vida do crente é fruto do acaso. Até os fios mais finos da nossa história estão firmemente seguros na mão de Deus. É como o avesso do bordado. Quando você olha um bordado visto por baixo, é uma tapeçaria estranha, parece um emaranhado feio de nós. Fios cortados e cores que não fazem nenhum sentido. E aí você talvez diga, você olhe e pense: que confusão, que desperdício de tempo. Mas vire o bordado para o lado certo e você terá diante dos seus olhos uma obra-prima. Cada nó, cada fio,
Cada corte estava ali no lugar onde precisa estar, no lugar exato para compor a imagem. Meus irmãos, hoje você e eu vivemos debaixo do bordado, do lado de baixo do bordado. Nós vemos apenas nós vemos os fios escuros do choro, nós vemos os fios da espera, nós vemos os fios da perda, do luto, nós vemos os fios dos problemas financeiros, das lutas, mas há um tecelão, e do lado de cima ele está fazendo algo glorioso, e que mais cedo ou mais tarde nós o veremos. Veja, pare de chamar de acaso o que Deus está dizendo a você que é providência. A demora, a porta que se fechou, a pessoa inesperada que cruzou o seu caminho, o desvio que pareceu só atrapalhar os seus planos, nada disso é descontrole. Pode muito bem ser o fio escuro que o tecelão está usando agora mesmo para alinhar a sua vida. Recuse a mentira de que algo na sua vida é desperdício ou puro acaso. Confie no Deus da providência. Confie e descanse no trabalho do Senhor. Deus está trabalhando. E finalmente, verso 10, queridos. O texto diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Agora, meus irmãos, nós somos colocados diante do tirado para tirar. Chegamos ao verso que dá nome ao menino e dá sentido a tudo aqui. O texto diz que ela lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés, em hebraico Moshe, soa como o verbo machar, tirado para fora ou tirar para fora. E a princesa dá esse nome porque o tirou das águas. Mas não percam a ironia que se repete aqui. Mais uma ironia gloriosa que o Espírito Santo escondeu aqui, queridos. Porque do próprio rio em que Faraó mandava afogar os meninos, Deus tira o menino. Da água da morte, Deus tira a vida. E ainda há mais aqui. Porque o menino que foi tirado das águas será um dia o homem que vai tirar todo o povo pelas águas. Quando o mar vermelho se abrir, Israel passar a pé enxuto e as águas se fecharem sobre Faraó. Tirado das águas, para tirar das águas. Veja, Deus não desperdiça nada, meus irmãos. Nem mesmo o nome de um bebê ele desperdiça. Tudo aponta para a frente. Moisés se torna assim, dessa forma, uma sombra, um retrato antecipado de alguém muito maior. De alguém maior que viria, um libertador nascido em dias sombrios, um libertador da tribo certa. Um libertador miraculosamente preservado de um rei que mandava matar meninos. Mas Moisés é apenas uma sombra. Onde está a luz que projeta esta sombra? Vejam, meus irmãos, no seu coração agora, o Evangelho de Mateus. 1400 anos depois de Moisés, nasce outro menino debaixo de outro decreto de morte, assinado por outro rei paranoico, Herodes, que também mandou matar meninos, lá em Mateus capítulo 2, verso 16. E o que Deus faz para preservar esse menino? Ele o leva para o Egito e o traz de volta. O texto de Mateus 2,15 diz: do Egito chamei o meu filho. Queridos, Jesus é o verdadeiro e maior Moisés, tirado do Egito para salvar o seu povo. Agora eu quero que você ouça com cuidado, porque Jesus, ele é infinitamente maior do que Moisés. Ele não é apenas maior,
Veja, Moisés foi tirado para fora das águas da morte, para que ele pudesse viver. Jesus, ele desceu para dentro das águas da morte. O verdadeiro dilúvio do juízo de Deus contra o pecado, muito maior, imenso, do que as águas do dilúvio de Gênesis. Muito maior, queridos. E ali, ele não foi poupado. A arca de Noé e o cesto de Moisés foram selados contra as águas. Ninguém dentro destes cestos da arca grande e da arca menor, nenhum deles foram molhados pelas águas do juízo. Mas na cruz não houve betume, nem piche que protegesse o Filho de Deus. As ondas do juízo se romperam sobre a sua cabeça. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, diz o salmista no Salmo 42, verso 7. Meus irmãos, ele não foi tirado antes do juízo. Ele bebeu o juízo até o fim e ele fez isso por nós. Então, o que nós podemos dizer é, oh glória, porque no terceiro dia, o Pai estendeu a mão e finalmente o tirou daquelas águas. Tirou da morte, tirou do túmulo, as primícias dos que dormem, o primogênito dentre os mortos, o verdadeiro tirado das águas. Para tirar uma multidão que ninguém pode contar e salvá-los. Você vê agora, meus irmãos, das menores dobradiças, um bebê, um cesto, uma cruz, um túmulo vazio. Deus faz girar a porta da salvação do mundo. Onde estava Deus nos dias sombrios do Egito? Ele estava em movimento, tirando o libertador das águas. E onde está Deus nos nossos dias sombrios? A mesma coisa, Ele não mudou, Ele ainda ouve o clamor do seu povo, Ele ainda liberta nos dos nossos dias sombrios pelas formas mais surpreendentes. Lá, meus irmãos, no fim do Senhor dos Anéis, quando tudo parecia perdido, quando tudo estava sombrio, e depois de ser resgatado, o pequeno Samwise, ele acorda e ele pergunta maravilhado: será que tudo que é triste vai se tornar mentira? Meus irmãos, esta é a pergunta que representa o próprio coração da esperança cristã. Por causa do libertador que foi tirado das águas da morte e ressuscitou, a resposta é sim. Sim. Tudo o que é triste vai se tornar mentira. Sim, um dia toda a tristeza será desfeita. Sim, a maldição será revertida. Sim, Bira, a destruição, a devastação da morte será removida. Sim, nós seremos inteiramente colocados em consolo. Os nossos olhos terão toda lágrima enxugada. Sim, Ele fará novas todas as coisas. E nessa manhã de luto, de perda, nós somos colocados diante dessa esperança, diante da certeza de que tudo aquilo que nos faz sentir tanta dor, tudo isso será removido por Jesus. É por isso, meus irmãos, quem quer que você seja nesta manhã, seja uma mãe exausta que mal dorme, seja uma pessoa solteira que ainda espera, que nem mesmo sabe quem é, ao doente que pergunta onde Deus está, ao idoso que já enterrou tantos, ao que trabalha e se cansa, ao cético que ainda duvida,
A criança que hoje ouve a sua primeira história de como alguém foi tirado das águas, ou que ainda está entendendo quem é Jesus. Para todos vocês, o convite é o mesmo. Há um libertador, e Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tira das águas todos aqueles que confiam nele. Todos. A grande questão é: você vai confiar a sua vida, o seu cesto, o seu rio, o seu medo, nas mãos daquele que governa cada detalhe da história da salvação? Você vai confiar na salvação dele, que salva o seu povo para a glória do seu nome? Meus irmãos, que nós rendamos os nossos corações a Jesus nesta manhã, e que possamos dizer: que glória, que Salvador incrível, o nosso Senhor Jesus, aquele que foi tirado das águas em ressurreição, para nos tirar das águas da morte e nos dar a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus os abençoe, queridos.